Então é isso, né? Tá gravando aí? Então, quero deixar bem claro mais uma vez, né? Tanto pro Marcos Souza Borges, tanto pro Pastor Luiz Fernando, tanto pro Ministério aí, seja o Ministério Manaim, ou seja a Jocum Mirante Tamandaré. Né, eu sei sim, o que tá acontecendo é o seguinte, vocês estão querendo imprimir uma identidade em mim, né? De acordo com aquilo que vocês fazem, o que vocês são, né? Então, assim, isso aí não dá certo, né? Eu quero dizer que eu admiro cada um aí, eu aprendi com muitas coisas, né? Mas também não só aprendi, como também ensinei, né? Porque é muito orgulho de uma pessoa falar que só foi num lugar só para aprender e aquela pessoa que está naquele lugar ali, ela também só não vai aprender. O bom líder é aquele que aprende com as pessoas, né? Então, quero ser bem claro mais uma vez, né, com vocês. Vocês estão querendo imprimir a identidade de vocês em mim, né? Uma coisa forçada, né? Por exemplo, jogar bola eu sempre joguei desde a minha infância, né? Andar de bicicleta, sempre andei de bicicleta, independente se vocês andam, se vocês jogam bola, se vocês gostam de futebol. Isso aí eu sempre fui adepto à prática esportiva, independente do esporte, né? Tem nada a ver com questão de ser discípulo ou não ser discípulo, né? Também quero deixar bem claro que o que eu falo, o que eu deixo de falar também não condiz em nada de ser ou não ser discípulo, né? Eu sei que assim, vocês estão querendo imprimir a identidade de vocês em mim e vocês estão querendo assim forçar uma situação, né? Vocês entraram a fundo demais nisso, agora não tem como você estar voltando atrás, né? Como eu falei, eu não tenho hoje vontade de voltar para nenhum desses ministérios, né? Eu, igual eu falei, eu respeito todos vocês, mas diante de algumas falas, diante de algumas situações que vocês estão alimentando ainda, né? Como eu falei para você, o que eu fiz para trás na droga, muito lá atrás, né? Antes de eu passar a primeira vez que eu passei internação lá na SEAME, em Uberlândia, já passou, foi muita coisa assim do passado mesmo, né? E a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele lança tudo no mar de esquecimento, né? Até Deus esquece das suas transgressões, ele não fica lembrando, né? O que você fez para trás, não fica te acusando, pelo contrário, o que eu vejo o ministério de acusação é o ministério do capeta mesmo, né? Aquele que fica acusando, fica arrumando pretexto, né? Fica querendo tirar você da benção, fica arrumando dissimulação, cada hora arruma uma situação diferente. Então, assim, o que eu fiz lá naquela época foi uma outra época, né? Aí depois fiquei aqui, depois fui pra Siam, fiz algumas coisas, posso ter feito algumas presepadas aqui na cidade, algumas, né? O cara quando ele tá drogado, ele não passa a noite sem dormir nesse ponto aí, mas aí eu já não tava assim, eu não tava sendo aquele cara que usava droga direto, que tinha uma recaída ou outra. Depois disso fui lá pra essa ETM, no Manaim lá, a gente trabalhou, né? Pregou a palavra, fez algumas coisas, destravou lá, foi a alguma cidade, depois fui pra Jocum, né, onde também foi tudo, né, muito bem ali, algumas aulas, algumas coisas, mas eu quero dizer, deixar bem claro, né, que eu trabalhei com todos vocês, né, eu trabalhei com, desde lá do início lá, trabalhei, né, não de frente, nunca fui obreiro lá no SEAME, trabalhei lá mas sempre tive pronto para ajudar, mas lá eu era um aluno, né? Sempre respeitei, agradeço muito aquele ministério em Berlândia. Aqui eu fiquei ali no Tião Viana e tal. Agora, no Manaim eu trabalhei com todos, desde lá do casarão até lá como obreiro lá dentro dentro da ETM, né? Discipulando, fazendo trabalho aí. Na Jocum, mesmo trabalhar, eu trabalhei com o Robson, né? De vez em quando ia lá com o José Maurício, né?
Chegou um ponto de eu ajudei lá um pouco. Algumas situações sempre estava ajudando dentro dessas bases, né? A palavra de Deus fala que maldito homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Então, assim, eu fiz o que eu pude fazer, trabalhei com o pastor aí, Marcos Souza Borges, uns 20 dias, ele sabe disso aí, né? Mas só que diante de muitas coisas, né? Vocês trouxeram só fardo pra mim até agora, né? Então, o que eu quero deixar bem claro para essas mulheres aí também, líderes, né? Tanto a Sandra, quanto a Cris Bettini, Raquel, Celi Dalva, que é a esposa do José Maurício, e outras aí, né? Que vocês possam também ter essa compreensão aí, né? Que eu não tratei nenhuma dessas mulheres aí. Só que eu tô vendo o seguinte, vocês estão alimentando falas que não condizem, né? Vocês estão alimentando uma situação que está se agravando cada vez mais. Isso não é o papel do agente de transformação, né? O agente de transformação, ele não traz peso para a pessoa, né? Eu vejo assim que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então, independente do que a pessoa fez, você não pode, porque assim, você não é o super-herói da nação e outra. Nós não somos os super-heróis da nação, pelo contrário, a gente veio para buscar o perdido, para buscar aquele que necessita de ajuda e trazer ele para trilhar passos que salvam, que curam, que libertam, né? Independente da condição que ele teve, que ele esteve, né? Então, assim, eu sei ciente, eu sei de tudo que eu fiz, eu sei, né, daquela noite aí que em abril, né, o que aconteceu comigo, né, depois de muito tempo, mas também depois de muita conversinha lá da Ana, é as mesmas conversas que tá acontecendo, então tá só se repetindo o mesmo filme, né? Vocês estão querendo fazer o mesmo episódio se repetir, né? Mas eu quero falar para vocês assim que, infelizmente, esse tipo de tratamento, isso que vocês estão fazendo, não está me ajudando. Tem só se desgastado, tem trazido transtorno emocional, tanto emocional como desgaste, né, de relacionamento, desgaste de vínculos, né? Como o pastor teve aqui, o pastor Luiz Fernando, eu fui bem claro com ele, falei que não tinha como eu estar indo mais, que hoje a minha situação é outra totalmente diferente. Então hoje, assim, vai fazer quase um ano que eu não tenho envolvimento com nada. Vim de um curso agora de missiologia transcultural, né? Onde a gente aprendeu muita coisa lá em várias nações, né? Foi bom, foi de boa valia ali para mim, de aprendizado. Ali eu pude ver muita diferença em muitas situações, né? O tratamento mesmo. Então, assim, quando você começa a tratar uma pessoa, você não pode ficar retardando o processo dela, não, meu amigo, né? Eu sei que muitas pessoas de fora vão falar, né? Que quiser falar, quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido ouve o que quer e absorve o que quer também, né? Então, se eu quiser falar de você aqui, eu posso falar muita coisa, né? Aí vai você e Deus. Só que eu vejo assim, de pessoas que estão num patamar, num nível, né, mais avançado, que já tem assim uma condição de discernir o que é certo e o que é errado, isso traz muito transtorno, né? Eu acho que vocês não conhecem esse, aí é bem falado aí esse no meio evangélico, no cristianismo, fala muito a respeito dos falsos profetas, né? O que um falso profeta é capaz de fazer na vida da pessoa, não é aquele que ele, além dele induzir o povo ao erro, ele traz peso, né? Em vez de eu olhar para uma pessoa, para uma prostituta, ou para que seja, e trazer aquela pessoa para ter a cura, como Jesus Cristo fez, eu vou continuar lançando argumentos nela. Então, assim, eu vejo que tem situações que a autoridade, para ela poder valer, você tem que apontar o erro do camarada. Então, e o ser humano, como eu falei para você, eu não sou um anjo. Sou um ser humano provido de emoções, sou um ser humano provido de necessidades. Então, o homem necessita, assim, de muitas coisas, né? Agora você ficar sondando a vida da pessoa, né, para ver se ela, o que ela tá fazendo, o que ela deixou de fazer para depois você apontar ela,
você está sendo desleal, né, meu amigo? Você não está sendo assim uma pessoa leal nem com você e nem com a pessoa, né? Então, por exemplo, se eu acessar um site aqui, dependendo da situação que for, a minha necessidade na hora, e depois você ficar descartando e jogando aquilo pro ar, para poder mostrar a sua autoridade espiritual, você está sendo desleal. Se você está usando pessoas que estão à volta de você, você está sendo desleal. Então, a liderança que usa pessoas, coisas, você dá uma coisa para a pessoa, né? Aquilo que, se você der uma coisa para a pessoa, com a mão da outra não precisa saber, mas se você dá uma coisa para a pessoa para depois ficar usando aquilo como um artifício em cima da sua autoridade também, não é certo. Você buscar pessoas, ficar jogando isca para ver até onde que a pessoa vai, se ela cai. Hoje, no dia de hoje, eu falo, eu não tenho vínculo nenhum ministério, né? Eu tô aqui, tô vivendo minha vida, tenho minhas necessidades, tenho necessidade como você, que é um homem aí, né? Você tem suas necessidades de ter uma mulher, você tem sua necessidade de ter um dinheiro, você tem sua necessidade às vezes de ter um automóvel, até não esquenta a cabeça com isso, né? Mas eu tenho minhas necessidades, eu sou igual a você. E eu creio que se eu mapear a vida de cada um de vocês aí, o que vocês fazem hoje, no dia a dia, eu vou achar muita falha e muito erro. Mas o que Deus pede na sua palavra, ou que nem vamos tirar um pouco do gospel, né? O que o ser humano, todo ser humano tem limite. Então, se eu invado o seu limite, eu estou sendo tô te desrespeitando. Independente do que eu seja, eu posso ser o pastor, o presidente da república, eu posso ser uma pessoa que tem uma autoridade, vamos dizer assim, no meio social ou humano, autoridade que ali né, eu sou o cara, né? Mas mesmo assim eu não tenho nenhum tipo de, de acesso, eu não tenho nenhum tipo de autorização de estar invadindo a privacidade de ninguém, né? Independente, como eu falei, né? Algumas meninas estão sendo usadas como testa de ferro para parecer que essas meninas ou pessoas estão entrando na minha privacidade, né? Algumas coisas têm acontecido aí, negócio de. Então, assim, que não é só. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, para alimentar algo e para alimentar a sua autoridade espiritual, mostrar que você que é a pessoa, que você não precisa de alimentar os defeitos da pessoa para falar lá, ó, aquele cara é problemático, a gente tem ajudado, a gente está buscando uma forma, ele está cheio de problemas, precisa ser tratado. Isso, além de paternalizar a situação, você está transferindo tudo para você, como você fosse aquele que é o provedor, o remidor de todas as coisas. Uma palavra de Deus fala totalmente diferente, que o remidor, o provedor é só Jesus Cristo, só Ele que imputa nossos pecados e Ele é o único que pode nos justificar e nos levar ao que é a remissão, né? Então, assim, eu não tô falando algo um pouco que está dentro da palavra de Deus, por quê? Porque, assim, eu tratei no meio cristão, pessoas que agem com a palavra de Deus, né? Hoje eu não tenho nenhum vínculo com isso, igual eu falei, eu tô buscando aqui minha caminhada. O que eu necessito hoje é de estar aí, né, devagar, buscando, voltando ao normal algumas situações minhas. Até mesmo porque, para te ser sincero, eu entrei de uma situação e depois que eu saí com outra totalmente diferente, acarretando várias situações. Então, assim, a inveja, a disputa, a dissensão, ela está em todos os lugares, né? E às vezes quando você olha ali para a vida de um irmão seu ou de uma pessoa que tá ali no contexto, né? Você querer para você ficar por cima da situação, você querer sempre usar um artifício, mostrar que a sua vida tá bem, a competição, pessoas competitivas, né? A palavra de Deus fala que a gente não pode ser como menino, né? Meninos inconstantes, que são levados para lá e para cá. Então tem pessoas que vivem nessa competição para mostrar que, ó, minha vida tá bem. Eu quero falar para você mais uma vez, isso não implica se você tá de carro, se você tá com a esposa, que você tá
tá tendo a família, eu não sei, né? Muitos se gavam em cima disso. Mas isso aí, meu querido, não implica nada se você tá bem ou se você tá mal. Independente se você é cristão ou não, todos, né? Você vai ver pessoas aqui que professam outro tipo de fé, que tem um carro, tem uma esposa, tem um trabalho, tem uma família, então independente, né? Isso não significa que você tá bem, não, querido, né? Pelo contrário, isso é apenas algum artifício também, que você não pode se apoiar em cima disso, não. Então, independente, a pessoa às vezes é que tá bem, é que tá passando por luta, tá sozinho, cada hora tiram a situação dela e ela ainda tá se prevalecendo. Esse aí eu arranco o chapéu para ele, né? Porque esse aí tá mostrando realmente que diante das falhas, diante das dificuldades, ele às vezes não tem ali um acesso, ele tá sozinho ali, tá andando de a pé, tá ali no dia a dia, não tem uma esposa, não tem as coisas, não tem o dinheiro, mas tá lá, tá caminhando. Esse eu tiro o chapéu para ele, né? Porque na hora que Deus abrir as portas, na hora que Deus abençoar esse camarada, ele vai ser bem abençoado. Ele tá alicerçado, ele tá com a casca grossa, ele tá passando por situações que ele sabe segurar o rojão. Agora, você querer mostrar que tem uma família, que tem carro, poderia estar aqui conosco, olha aqui que ele tá perdendo a oportunidade, irmão. Isso é infantilidade. Mais uma vez eu falo para você, isso é infantilidade, uma das maiores infantilidades que existe no meio evangélico. O cara que ele quer mostrar que ele é homem de Deus não é aquele que tem as coisas, que, né, às vezes, isso tem muito testemunhos, né? Testemunhos, às vezes o cara saiu de baixo ali, hoje ele tem uma família, isso é um testemunho. Mas o Deus, ele não pede testemunho, ele até pede, né, um testemunho para você mostrar e tal, mas ele prefere o que prega a sua palavra, o que fala, que tá ali, né? E às vezes o maior testemunho nem é esse, o testemunho maior é aquele que tá ali sofrendo e tá buscando. Então, assim, eu quero deixar claro para vocês, né, que diante de muitas situações, vocês não estão sendo líderes idôneos que eu falo, pessoas capazes de me ajudar. Vocês estão cada vez mais transferindo situações para mim. Eu sei de tudo na área da drogadição, na área da sexualidade, o que aconteceu comigo, o que deixou de acontecer. Agora, vocês ficar repetindo essas situações para querer mostrar que vocês estão com a razão, que vocês estão que a verdade de vocês, a verdade não é sua, a verdade é bíblica, a verdade é de Deus, a verdade não é do homem. Então, assim, você ficar usando esses artifícios, quem seja, né? Eu quero falar mais uma vez, a base da ETM, Almirante Tamandaré, Danjocum, Almirante Tamandaré, lá no Espírito Santo na Mais, onde eu passei, vocês sabem do meu testemunho, vocês sabem do que eu posso ter falha, mas se eu for buscar as falhas de cada um de vocês aí, escuta bem, cada um de vocês que estão querendo, estão falando de mim, se eu entrar na sua vida e buscar a falha hoje, eu vou ter muita coisa, vou ter muito álibi para ficar te apontando, para ficar te falando da sua vida. Porque o ser humano, ele é falho, né? Mas só que você tem que perceber uma coisa, quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem um punhado apontado para você também. Então, me ajuda aí nessa caminhada, que eu quero ajudar vocês, eu quero somar, eu quero estar aí caminhando, mas só que se você for ficar usando meninas, né, para querer você chegar no ponto de querer fazer eu ter aversão de mulher, irmão, fazer uma mulher me tratar eu mal, então alimentar um sentimento em mim, depois essa mulher sai fora. Você já chegou num ponto crítico, seu estado psicológico e mental, ele não tá ainda, você não se amadureceu. Em vez de você reafirmar a pessoa como mulher, você está tirando. Em vez de você reafirmar a pessoa como homem, como cidadão, você está marginalizando, né? Eu li alguns livros aí sobre a segregação do relacionamento, a marginalização. Então esses livros não estão adiantando de nada, porque o que está acontecendo é o contrário. Eu já li sobre a missiologia, sobre várias coisas aí, né, que em prol do homem, em prol do ser humano, e assim, é muito fácil hoje em dia você marginalizar uma pessoa. Não estou falando com palavras, não. Você começa o sistema, né? O sistema, hoje você vai ver muito bandido, muita situação que está crescendo aí no Brasil. É o próprio sistema, né? Hoje,
Você não só, ninguém é vítima de bandido, ninguém é vítima de coisas, de droga. Nós somos vítimas do sistema, um sistema arcaico, um cabedar de uma lei falha, né, que tem oprimido as pessoas, que tem marginalizado pessoas, né, pessoas que poderiam estar aí, são excluídas do meio social. O cara não tem condições de arrumar uma namorada, não tem condições de arrumar um bom emprego, não tem condições de fazer as coisas, o cara vai se marginalizar, irmão. E eu falo pra você, você não tem estratégia, pessoas que são homens e mulheres de Deus, ou que estão aí no cenário aí, sei lá, jurídico, ou que falam aí dos direitos humanos, que assistência social, e outras situações aí, recursos humanos, vocês não têm condições de ter uma estratégia para ajudar o jovem. Eu falo para você com convicção do meu coração. Se você não adotar esse jovem, sabe quem que vai adotar? O tráfico, a prostituição e outras pessoas aí vão estar adotando essas pessoas, né? Então, assim, hoje que você vai mais ver são pessoas marginalizadas, né? Pessoas que batem a porta na cara delas como se nada tivesse acontecendo, e geralmente que isso acontece do poder, né? Então eu quero falar pra você, irmão, se vocês estão querendo fazer isso comigo, só que eu já tô observando vocês faz tempo, de binóculo ainda, viu? De cima da laje de binóculo. Então vocês tomam cuidado, sabe por quê? Eu não vou fazer nada com vocês, né? Eu não tenho nenhum... Meu vínculo com pessoas, às vezes, que vocês falam e que são pessoas do ruins, do mal, meu vínculo com eles é como homem de Deus. Se eu tiver que ter vínculo dentro do crime, ou qualquer situação, dentro é para levar o evangelho, irmão. Né? Se fosse para mim ter hoje, eu não estou professando essa fé, e nem quero que ninguém fale para mim que eu sou pregador, pastor, estou distante disso aí um pouco, um tempo. Mas no dia que eu tiver vinho, que também é para dar uma boa ideia, eu converso com todo mundo, porque eu sempre fui assim, desde novo. Eu estive no meio de pessoas, até pelo meu envolvimento com drogas, os lugares que eu passei, antes de conhecer ministério, antes de conhecer vocês, eu já tinha minha vida, já tinha feito muita coisa já que vocês não sabem, né? Sempre fui um cara que conversei, se você for nas escolas, sempre fui um cara eloquente, não aprendi nada só com vocês, interpretação eu aprendi dentro da escola, muita situação, né? Depois de um certo tempo trabalhava na Secretaria de Esporte, tinha que falar com as pessoas, né? Mas eu sempre fui assim desde novo, trabalhando dentro de barraca de camelô, ajudando meu pai, né? No sol, na chuva, ter que conversar com as pessoas, né? Então assim, vocês estão transferindo, até isso aí vocês estão transferindo para vocês. Então eu quero deixar bem claro para vocês que vocês estão querendo fazer isso comigo, né? Usam algumas pessoas aí da sociedade, aqui da cidade, ou de onde que seja, né? Mas assim, eu tenho observado isso tudo e eu quero assim que vocês amadureçam mesmo essa ideia aí no coração de vocês. Se vocês têm alguma coisa aí, alguma acusação, alguma coisa que vocês estão falando aí, eu estou esperando para ser resolvido, né? O que vai acontecer, o que você vai ter que sustentar, tudo que você está falando aí, que você já começou a falar demais e começou a usar artifício, você vai ter que sustentar, né? Então, assim, porque é a única forma que eu tô vendo de a gente poder entrar num acordo, né? Como homem, né? Vamos tirar o gospel mais uma vez. Eu tô falando de homem para homem. Não tô falando de menino para menino, de moleque para moleque. Até mesmo porque não existe isso, né? A gente tem que conversar de homem para homem, né? Pois, assim, o diálogo, né? O mais possível que a gente puder fazer e conversar, dialogar, sempre é necessário, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Ministérios ao qual eu passei, né? Me ajudem, que eu possa ajudar vocês. Algumas pessoas que passaram aí dentro de ministérios aí comigo, alguns batiam no peito que era aliado, né, que andaram conversando fiado aí, vocês também já estão, eu posso falar pra você, a máscara de vocês já tá caindo também, né, porque vocês sabem que também eu não fiz nada de mal com ninguém de vocês, até os caras que eu discipulei, pelo contrário, tratei eles como pai, eles sabem disso aí, quando era pra chamar atenção eu chamava, mas quando era pra ser parceiro eu era, quando era pra deixar curtir eu curtia,
só às vezes alguma situação que era a norma, né, do estabelecimento, da casa que eu usava, então eu tinha que usar mesmo. Então, assim, quero deixar isso bem claro para vocês, né? Tanto vocês aí ao qual os lugares que eu passei, né? Tanto para a sociedade, né? Que vocês possam estar abrindo o olho, né? Que tem situação que, em vez de você ser agente de transformação, você está sendo agente de acusação. Em vez de você ser um agente que vai promover a paz, você está sendo um agente que está promovendo a discórdia. Em vez de você ser uma pessoa que vai reter e buscar algo para ajudar o ser humano, você está usando aquele ser humano como oportunista, né? Você está usando ali a imagem dele, você está usando tudo que ele que ele tem ali, ele já quase não tem nada e você está já querendo sufocar ele e transferindo toda a honra, toda a glória para você. Então eu quero falar para você também, fica ligado, porque a honra, a glória, o poder, ele só pertence a Deus, né? Mais ninguém. Independente de religião, de classe, de denominação, todos nós aqui temos uma ligação espiritual com algo, né? Então que vocês possam estar, eu não sei, eu estou falando aqui, tem pessoas que não professam outras fés, mas sabe que tem uma ligação sobrenatural, uma coisa que vai te ajudar, te dar força todos os dias, né? Então que a gente possa estar compreendendo isso. Não vangloria em cima de mim, não, irmão. Me ajuda, né? Pra me poder te ajudar, né? Essa área do relacionamento aí, vocês estão me arrebentando, né? Cada mulher. Eu sei o que eu fiz, irmão. Igual eu falei, minha sexualidade tá bem definida, né? Eu sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Mas vocês não estão me ajudando, né? Cada hora aí aparece uma situação, um menino, um negócio, vocês estão querendo fazer eu ter aversão, falando algumas coisas aí, né, cara? Você tem que tomar cuidado, você mulher, você líder aí, toma cuidado com a sua língua venenosa, sua língua mortífera, né? A palavra de Deus fala lá em Tiago que a língua é um pequeno órgão, né? Que o ser humano, se o cara pode domar um leme de um barco, mas ele não consegue domar a língua dele, né? Se você tá abrindo a boca para maldizer e falar de mim, irmão, eu até entendo a pessoa crítica, né? Que pode até falar algo do irmão, mas a pessoa que abre a boca só para maldizer e ainda mais se ela é uma pessoa, uma figura de autoridade e ainda usa pessoas para repassar o que ela fala para frente, você não tá me ajudando, não. Você tá apenas ganhando tempo, você tá torcendo pela minha queda só para depois você olhar lá, eu falei para vocês, né? Então assim, me ajuda, irmão. Eu posso te ajudar, né? Não é questão, tá querendo se aparecer, não, irmão. Não precisa de se aparecer pra ninguém, né? Eu acho também outra coisa tão infantil é o cara achar que tem que estar lá junto com ele pra você ser reconhecido, né? Ele quer se aparecer, eu tava com nós agora aqui, ninguém vai perceber quem ele é. Então, abre a cabeça, abre a mente, renova a sua mente. Falar de Deus, falar em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conformeis com esse século, mas buscai a renovação da vossa mente e do vosso entendimento, né? Se é isso que vocês professam, se é isso que buscam, né? Eu quero também deixar bem claro aqui, essa manhã. Não é pagação de sapo para ninguém. Eu só estou sendo sincero e transparente como pessoa, né? Vamos tirar um pouco da figura de Deus, assim, como pessoas humanas. Deus, ele vai acrescentar o resto, né? Então é isso. Marco Antônio Lobato Júnior. É nóis. Sacramento, Minas Gerais.